A TV Cariri hoje se encontra aqui no sítio Queimadas, né, na residência do jovem Tiago. Todo mundo já ouviu, uma morte trágica, né, um destino que foi interrompido. E diante de vários boatos, vários acontecidos, várias fake news que tem na internet, a gente veio conhecer aqui a família, o pai de Tiago, a mãe de Tiago, e para tentar saber, né, como era a vida dele aqui em casa, como era a vida dele na escola, como era a vida dele nas vaquejadas, né? Como a gente pode ver em todos os vídeos, era uma criança alegre, criança sadia, né? E que gostava muito de vaquejada. Então, aos pais, o nosso sentimento. E eu queria perguntar para a senhora como era a vida dele, como foi a saída dele na sexta-feira, né? Em Mauriti a gente teve uma vaquejada que começou na sexta e foi até o domingo. Então eu queria que a senhora ficasse bem à vontade, né, de falar para a população de Mauriti e do Cariri que está acompanhando, para que as pessoas possam entender, né, o lado da mãe e do pai nesse momento. Boa tarde. Ele era louco por vaquejada. Eu fazia de tudo para ele não ir, porque eu não sou a favor. Em outra que ele era muito novo. Só que aí ele já tinha esse costume de andar com os vizinhos aqui para vaquejada. Sempre me pedia, quando eu não deixava, ele chorava. Aí eu resolvi deixar, porque eu sou mãe, ele tinha 12 anos. Eu já tenho um mais velho que é casado, um velho longe. Eu disse, não, eu vou fazer as vontades de meu filho. Ele pediu para ir com o vizinho, que ele cuidava desses animais desse vizinho aqui. Aí eu fui para a rua com o pequeno, para fazer uma pequena cirurgia no dente dele. Eu arrumei as coisinhas que ele levasse, para ele não ficar 3 dias com esse vizinho que ia levar sem trocar de roupa. E ele montou na bicicletinha dele, que está ali, e desceu para casa de minha mãe. Quando eu passei de moto, ele ficou lá na minha mãe. Eu fui para a rua. Quando eu voltei, uns 5h30, ele estava lá na fazenda do vizinho, esperando para ir. Aí eu parei e perguntei, Tiago, tu comeu alguma coisa? Ele disse, comi bolacha com suco, mãe. Naquela hora que a senhora estava conversando comigo, eu disse, pois tu quer pão? Ele disse, me deu um. Aí comeu, fiquei conversando com ele, disse, vá com Deus e qualquer coisa, peça para me avisar alguma coisa. Ele disse, tá bom, mãe. E ali, assim ele ficou lá, sentadinho onde ele estava, com a bolsinha debaixo da cabeça e segurando o animal. Então quer dizer que ele já era apesar de ser criança, mas era uma pessoa que gostava de participar de bolões, gostava de participar de vaquejada. Então, no caso, ele não foi só com a roupa do corpo, ele foi com um kitzinho de viajar. 3 peças de roupa ele foi, porque ele saiu combinado daqui com esse vizinho nosso para passar 3 dias com ele, que como ele cuidava dos animais, né? Aí eu coloquei um lençol, uma rede, para poder ele ter onde ele dormir, que eu não sabia se o vizinho realmente ia levar, né? Mas ele sempre gostou, aqui no vizinho mesmo, ele correu, ele ganhou uma senha, correu, ele era louco por vaquejada. E eu só tenho uma coisa a dizer, eu quero justiça. Porque o que fizeram com meu filho vão ter que pagar. Isso ali não foi um acidente. Meu filho não se levantava dormindo. Meu filho tinha 12 anos, era um menino querido por todo mundo, todo mundo me conhece. Eu vivo trabalhando nas casas de família, 24 horas, desde meus 8 anos. E meu filho não merecia. Meus patrões são loucos pelo meu menino. Nunca mexeu em nada de ninguém. O que visse, do jeito que ele via lá, ele deixava. Se escutasse uma conversa, alguém dissesse uma coisa, se fosse uma coisa que ele via que eu ia atrás, ele não me contava. Ele ficava chorando ali, mas não me contava de jeito nenhum. Eu estou sem chão. Eu não tenho mais força para nada, para nada. Sabe como é para nada? Eu só quero justiça pela morte do meu filho. Esse aqui é o pai, qual é o nome do senhor? José Wellington. Bom, José Alberto, o senhor acompanhou lá no IML, não é isso? Não saiu um laudo ainda, pessoal. É importante dizer que vários conteúdos também na internet, de algumas páginas, disseram que já tinha saído o laudo, né? Mas esse laudo não saiu. Porém, o pai acompanhou todo o procedimento lá. Então, teve o perito, ele acrescentou alguma coisa para o senhor, algo que já possa chamar a atenção? Como foi que o perito se dirigiu para o senhor nesse laudo, que não é um laudo, é um laudo preliminar? O que ele me adiantou foi que no corpo dele não havia perfuração a facas, nem tiros. Havia sim uma possibilidade de um empurrão. Então, ou seja, ainda não oficial, digamos assim, mas o perito ele já tem noção. Então, por exemplo, morte de tiro, não teve possibilidade, de furada, não teve. Em relação assim, o crânio, como ele estava? O crânio não tinha traumatismo craniano. Também não tinha? Não tinha. Então pronto, então a princípio que gerou-se várias especulações, né?
realmente tiro, outros falaram de estupro também, né? Ele falou sobre isso? Sobre estupro, não houve estupro de jeito nenhum também. A senhora, no caso, ele saiu na sexta-feira. E aí, qual foi o momento que vocês sentiram falta da ausência dele aqui na casa de vocês? No domingo, que eu marquei dele estar em casa 4h30 da tarde. Você vá, quando for 4h30, eu peço para ele vir lhe deixar. Se ele não puder, manda ele procurar alguém e vir lhe deixar em casa. Que na segunda tem aula. E você sabe que eu não gosto de ser perder a aula. Ele disse, tá bom, mamãe, eu venho. Ele me chamava, era mamãe e manhã, né, olha. Aí eu fui, depois vá com Deus. Só que aí quando eu saí para trabalhar na segunda, que ele não chegou no domingo, aí eu saí para trabalhar na segunda. Comentei com o pai dele, para isso, não, ele deve estar terminando de organizar as coisas, deve ter corrido até na segunda para poder vir. Aí eu fui trabalhar. Eu digo, não, eu vou trabalhar porque eu acho que ele deve estar lá. Ele não me ligou, mas deve estar. Quando deu umas 8h30, eu liguei, mãe, Tiago chegou? A mãe disse, chegou não. Aí quando foi 10 horas, eu liguei de novo. Aí ela disse, não. Aí eu liguei para uma pessoa, né? Aí ele disse, não, ainda estão correndo. Aí eu fui e disse, não, pois estão correndo, ele está lá. Aí eu vim para casa, vim até mais cedo do trabalho. Aí cheguei aqui, pedi o número a uma vizinha minha, o dele. Aí entrei em contato com ele. Aí essa pessoa foi e me disse, não, fulano esteve comigo, mas no sábado eu mandei ele embora para casa. Só que aí meu filho não chegou. Mas no domingo viram ele até 7h30 da noite. Tem vídeo, ele passando na festa no domingo. Então ele ficou lá no domingo até tarde da noite. Isso aí aconteceu de madrugada. Ou seja, aquela dúvida que saiu que ele poderia ter sumido da sexta para o sábado, então já é mentira. A informação é que ele foi visto no domingo à noite. 7h30 da noite no domingo. E a gente tem um vídeo que a gente vê ele passando no local da festa no domingo, que era de graça, né? Acho que ele deve ter entrado com os coleguinhas, não sei. E no vídeo ele estava só nessa hora. Pois assim, eu queria agradecer por esse momento de ter coragem, assim, que eu sei que é um momento triste e doloroso para vocês, mas a TV Cariri, ela vai divulgar, ela vai cobrar, né? Vamos tentar ajudar, né, e conscientizar as pessoas, acabar com essa fake news, que a família ela sofre com a perda do filho e ainda sofre ainda com algumas injustiças que a gente já viu. Alguns colegas da imprensa divulgando, querendo culpar a família, outros diziam que o menino morava com padrasto, outros diziam que ele não estudava, mas ele tinha uma vida ativa também na escola. Ele tinha uma vida ativa na escola. Ele era um menino que não tem igual. Ele era bem educado, onde ele chegava, ele dava uma boa tarde, falava com todo mundo. Ele não era um menino, vamos supor, um menino que você olhasse para ele e dissesse, esse menino não sei, não entendo não. Por onde ele andava era só amizade que ele fazia. O meu filho era um menino de ouro. Todos os vaqueiros aqui da região conheciam ele. Ele, para ter 12 anos, para eu falar a verdade, ele era mais conhecido do que eu, que eu sou o pai dele, que já tem 35 anos. Eu só peço à polícia justiça. Ok, então muito obrigado ao senhor, à senhora, né, o nosso sentimento, e vamos estar aqui acompanhando esse caso. E quando sair o laudo a gente também vai divulgar, né, e esperamos também que a polícia consiga fazer seu trabalho com êxito, né, e trazer uma resposta aqui para a família. Estivemos também conversando com o Dr. André, que é o delegado responsável pela Delegacia Municipal de Mauriti, né? Ele falou a respeito que não chegou nenhum laudo ainda do IML, né, e que as investigações estão ocorrendo, está ouvindo familiares, ouvindo as pessoas, para tentar dar uma solução, né, para a comunidade a respeito da morte dessa criança de 12 anos que ocorreu aqui no município de Mauriti.